Estamos ao vivo em mais uma live antes do sol. Eu sou Cláudio Silveira e seja muito bem-vindo. Muito bem, pessoal. Hoje é um dia, terça-feira, dia 6 de junho, semana da Mega Feira. Estaremos em São Paulo já na quinta-feira, né? Algumas pessoas já estão se deslocando, né? Nosso amigo Ferrugem hoje não está aqui, já está se deslocando para São Paulo. Estaremos na sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira já estaremos chegando lá, né? Sexta, sábado é a nossa mega feira, é a segunda mega feira que o mestre dos carrinhos vai estar participando, né? Espero encontrar alguns de vocês lá e a gente vai se divertir muito, vai ser muito bacana. Muitas novidades, né? Muitos expositores e temos uma boa expectativa para este ano. Está aí conosco o nosso amigo Marco Aurélio. Bom dia, Marco Aurélio. Agenaldo. Nosso amigo Mário César Augustin. Meroni Jacinto já está por aí também. Damião. Agenaldo, já falei. Bom dia a todos, né? Aos pouquinhos o pessoal vai acordando e vai participando aí desta live. O que nós fizemos toda terça de manhã? Você pode me perguntar, você que chegou novo aqui, né? Nós meditamos, refletimos na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Lembrando também, pessoal, que o Opala, né? Quem ainda não entrou para dentro do projeto Opaleiro, né? O mestre Opaleiro que criou aí o Opala e também o diorama, está demais mesmo, né? E o pessoal está participando bastante e alguns já estão começando, já estão bem adiantados na construção do seu Opala, né? Realmente ficou um projeto encantador, vale a pena conhecer. Se você não conhece, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Eu peço aí que você compartilhe esta live com seus amigos, dá aquele joinha que isso nos ajuda bastante, né? O nosso trabalho aqui toda terça-feira é um trabalho totalmente voluntário, né? Com o objetivo de ajudar os nossos alunos na parte espiritual, na parte mental, a ter mais força para continuar e vencer todos os obstáculos da vida através da energia que nos é trazida pela Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, independentemente da sua religião. Nós não falamos aqui de religião, mas nós procuramos trazer uma reflexão da Bíblia Sagrada. Eu vou fazer a leitura de um texto hoje, bem conhecido de vocês, falando um pouco da história de Gideão, né? O chamado de Gideão. E nós vamos ver um pouquinho a diferença entre aquelas pessoas que se acovardaram e aquelas que foram corajosas. Esse é o tema de hoje. Muito bem, pessoal. Nesta quarta-feira, a história de mestres, que sempre acontece na quinta-feira, vai acontecer na quarta-feira, às 20 horas. Tá certo? Vai estar conosco aí o seu Pedro de Gravatal, contando um pouco da sua história. E talvez algum aluno aí que já está bem adiantado com o seu Opala, né? Me dá um toque lá. Nós vamos te convidar para estar mostrando aqui como é que está indo o seu trabalho aí na construção da miniatura do Opala. Ok? Combinado assim, então? História de mestre, que seria na quinta, será na quarta-feira, às 20 horas. E a mentoria é na quinta-feira, né? Quinta-feira, 20 horas, a mentoria para um grupo fechado com o Rogério Ribeiro. Ok? E a gente vai colocando nos grupos lá todos os avisos para que vocês fiquem bem atualizados. Vamos então para a leitura da Bíblia de hoje. São 5h04, né, da manhã. Estamos aqui com mais um quadro, né? Mais uma live. Vamos ler Juízes, capítulo de número 7 e o versículo 3, que diz assim: Agora apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-o descer as águas, e ali provarei aquele que eu te disser. Este irá contigo, esse contigo irá, porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte.
como lambem a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entregarei nas tuas mãos. Eu vou repetir aqui para quem talvez não prestou atenção. E fez Gideão descer o povo às águas. Então disse o Senhor, deixa eu ver aqui, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300. Mas Gideão tinha separado aqui o número de 32 mil. 32 mil. Era este o número. O número de pessoas que foram designados para passar pela prova. Dos 32 mil, restaram apenas 300. Bom, neste texto aqui, nesta passagem de Juízes, Deus chama Gideão para uma missão especial. E o chamado de Gideão, ele acontece no capítulo de número 6, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala com ele, né? Dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: eu hei de ser contigo e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. E Gideão ainda insistiu e disse: se agora achei graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Esta é a palavra, né, que eu tenho aqui para compartilhar com você nesta manhã de terça-feira, nesta madrugada. O chamado de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, o lagar é lugar de plantar uvas, né? E colher uvas, logicamente. E ele estava malhando trigo, ele tinha medo dos midianitas. Israel estava oprimido pela presença dos midianitas, que eram inimigos de Israel e estavam ameaçando Israel. E Deus resolve levantar Gideão para acabar com essa história. Só que Gideão olhava para ele mesmo e não via capacidade nenhuma. E também olhava para a opressão que o povo estava vivendo e dizia: mas como eu vou livrar esse povo se eu sou o mais pobre aqui da tribo e eu não tenho condições financeiras e eu não tenho estrutura nenhuma para fazer isso que o Senhor está querendo que eu faça? Mesmo assim, Deus insiste com ele e Gideão ainda duvida e pede um sinal para Deus. E o sinal que Gideão pediu foi o seguinte: Gideão
pede o seguinte sinal. Ele põe um novelo de lã à noite e ele pede que o orvalho caia somente naquele novelo de lã e ao redor fique seco. E ele faz esse pedido para Deus, para que Deus confirmasse que realmente era ele a pessoa escolhida, e isso aconteceu. Só que ele não ficou satisfeito, ele disse, mas Senhor, só mais essa vez eu vou te pedir mais um sinal. Faça com que o orvalho caia ao redor e o novelo fique seco. Ou seja, ele fez as duas situações, né? E aconteceu exatamente isso que ele pediu. Então ele entendeu que era Deus que estava falando com ele. Ele pediu um sinal para Deus. Uma coisa simples, mas impossível de acontecer, né? O orvalho cair somente num lugar e ao redor seco, depois o inverso, né? Todo lugar seco e somente o novelo de lã molhado. Então, uma prova simples que ele fez com Deus, mas ao mesmo tempo impossível de acontecer aos olhos humanos, era algo que ele pediu para Deus um sinal e Deus deu aquele sinal. Está conosco aí também o Júlio Lima, nosso mestre. E foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão pede um sinal e Deus dá um sinal e Deus manda ele livrar os midianitas, livrar Israel das garras dos midianitas. Inicialmente são 32 homens chamados. Daqueles 32 mil sobraram apenas 300. E com esses 300, Gideão vai, obedece à estratégia de Deus e vencem os midianitas. Onde é que eu quero chegar com a leitura desse texto? Quando Deus ele escolhe alguém, ele capacita esse alguém. Às vezes você olha para você mesmo e você diz que não tem capacidade. Você pode se julgar a si mesmo incapaz e dizer, eu tenho algo para fazer, mas eu não tenho nenhuma capacidade. E Deus, ele escolhe as pessoas não pela capacidade exterior, pela aparência, mas ele escolhe por aquilo que você tem dentro do coração. E Deus sabia que o coração de Gideão era um coração puro, um coração sincero, e ele estava amedrontado diante das situações que estavam acontecendo. E com esta prova que Deus faz com que Gideão acredite nele mesmo. Porque quando Gideão passou a acreditar, quando ele fez o sinal, fez a prova com Deus, ele passou a acreditar que Deus estava com ele, ele se encheu de coragem, se encheu de energia e foi e obedeceu à voz do Senhor. Quando ele obedeceu à voz do Senhor, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, que era vencer os midianitas, mas faltava para ele uma estratégia. E Deus entregou a estratégia para ele. Ele precisava de tochas e ele precisava de buzinas ou trombetas que fizessem um barulho enorme. E com aquela estratégia de ele se dirigir às montanhas, os midianitas estavam no vale, e ele com aqueles 300, eles seguem a estratégia de Deus e eles obedecem exatamente no momento certo. Eles tocam aquelas trombetas, acendem as tochas, aqueles 300 rodeando o vale, os midianitas lá embaixo. Aquele barulho todo e aquelas tochas foram multiplicados por Deus e os midianitas entenderam que era muita gente, se apavoraram e se mataram com as próprias espadas. Durante a noite, muito escuro, eles mataram uns aos outros e o exército de Israel saiu vitorioso. Veja bem que eu estou resumindo aqui a história para que a gente traga para os dias atuais, os dias que nós estamos vivendo. Quando nós estamos em situação difícil, nós, primeiro, temos que ouvir o chamado de Deus. Temos que, muitas vezes, sentir a presença de Deus e a presença do anjo. E se você tiver dúvida, fazer prova com Deus. Entender quem você é. E eu te digo, você é um escolhido de Deus. Você que está me ouvindo. Você é a imagem e semelhança do Criador. Se você é a imagem e semelhança do Criador, e você obedece à voz dele, segue a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada,
você tem uma missão a fazer. Ouça a estratégia de Deus. Siga os passos daquele que te chamou. Com essa estratégia, sabendo quem você é e tendo um alvo, tendo um propósito, ninguém vai te segurar. Foi isso que Gideão fez. Obedeceu a palavra, seguiu uma estratégia, ele foi humilde, ele foi uma pessoa que teve precaução, ele foi espiritual, ele teve comunhão com Deus, ele teve obediência a Deus e ele seguiu uma estratégia. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos? Primeiro, é reconhecer que sozinho não somos nada, mas que com Deus nós somos tudo. Aqueles homens que não seguiram a ordem de Gideão, ou fizeram da maneira errada, não estavam preparados. E se eles não estavam preparados, Deus não quis que eles fossem para a peleja. Deus escolheu somente 300 daqueles 32.000. Então, muitas vezes, não é quantidade, mas é qualidade. Tem pessoas que se preocupam tanto com o exterior, mas esquecem de estar interiormente com o coração voltado para Deus. Um coração puro, um coração sincero, um coração humilde, mas um coração que tem o objetivo de obedecer, seguir as instruções de Deus e fazer aquilo que tem que ser feito. Realmente executar o trabalho. E foi isso que Gideão fez com aqueles 300. Mesmo Gideão, no começo, questionando Deus, pedindo um sinal, ele depois da confirmação de Deus, ele se encheu de coragem, tomou aqueles 300 com as tochas, com os cântaros, e fizeram um barulhão tremendo dentro de uma estratégia de Deus naquela montanha e os midianitas no vale, e eles venceram a guerra. A guerra, ela está diante de nós todos os dias. Os desafios estão diante de nós todos os dias, mas nós precisamos ter a humildade, a precaução, a espiritualidade, a obediência, um coração voltado para as coisas de Deus. Se nós estivermos desta forma, nós seremos muito mais do que vencedores. Agora, os covardes que voltem, mas os corajosos que prossigam adiante. Gideão, mesmo temendo no começo, ele se encheu de coragem. Ele foi um corajoso, foi um guerreiro obediente. Como que você está sendo hoje com relação à palavra de Deus? Como está sendo a sua vida espiritual? Você está obedecendo, está sendo corajoso, está sendo covarde? Analisa um pouquinho como tem sido a sua vida espiritual. Como tem sido o seu chamado. Deus te chama para fazer alguma coisa, você é daqueles que recua ou daqueles que avança? Você avança no meio da dificuldade ou no primeiro obstáculo você já volta atrás? É a pergunta que eu te faço hoje. Responda aqui nos comentários se você tem obedecido à voz de Deus. Muitas vezes os desafios nos paralisam, nos amedrontam, nos derrotam. O medo nos paralisa. O medo faz com que a gente volte atrás ou que simplesmente fique inerte, não faça nada. Então, o medo é uma arma poderosa do inimigo e ele está dentro da nossa mente e ele nos faz paralisar. Por causa do medo, a gente se torna desobediente, se torna covarde. Então, essas pessoas que recuaram, eles deixaram o medo paralisar. Gideão se encheu de coragem, porque ele sabia que Deus estava com ele. A luta, muitas vezes, não é, ou na grande maioria, ela não é exterior, ela é interior. A nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela é contra os principados, ela é contra as potestades nas regiões celestiais. Então, muitas vezes, o nosso maior desafio não é externo, é interno. Nosso desafio é conosco mesmo. Nós temos que vencer os medos que estão dentro da nossa cabeça, que estão nos paralisando, impedindo a gente de avançar, de crescer e de multiplicar
os talentos que Deus tem nos dado. Medite nesta palavra hoje, analise o que aconteceu com Gideão e com o chamado dele. No começo ele falou, né? Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então a sensação muitas vezes é de derrota, e essa sensação de derrota nos paralisa. E a gente não vai nem para a guerra, porque está com medo, está acovardado. Mas hoje Deus fala contigo. O Senhor é contigo, Gideão. Vai nesta tua força. Ou seja, se encha de coragem. Tenha certeza e a convicção de que Deus está dentro de você. Quando você tem esta convicção, não tem nada que vai impedir você de avançar e fazer aquilo que Deus tem mandado. Cumprir a ordem de Deus e ir para cima do inimigo e vencer dentro de uma estratégia dada por Deus. Essa é a palavra de hoje para você se animar, se encorajar e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Se é Ele que está mandando, vai lá e faz, dentro da estratégia que Deus tem colocado no teu coração. Gideão tinha as qualidades, mas ele muitas vezes olhava para ele mesmo e achava que não. Mas quando Deus está dentro de nós, quando o Espírito Santo nos impulsiona, não tem nada que possa nos deter e nos segurar. Pense nisso. E comece hoje a fazer o que Deus tem mandado você fazer. Seja obediente, seja humilde. Ouça a voz do teu coração. Deus fala dentro do nosso coração. E muitas vezes o cérebro, ele quer nos enganar. E aí nos paralisa, colocando medo. Mas a voz do coração é mais forte. Quando Deus fala lá no íntimo do teu coração e te diz, eu te escolhi, eu te chamei, e eu sou contigo por onde quer que andares. Quando Deus fala forte no teu coração, não tem nada que te segure, porque você vai se encher de coragem. Foi isso que aconteceu com Gideão, e eu espero que Deus esteja falando contigo através desta palavra. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui esses minutos que são preciosos para que você caminhe durante esse dia com este alimento espiritual e você seja um grande vencedor. Vamos fazer uma oração e vamos pedir que Deus continue nos abençoando. Feche teus olhos e ore comigo. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra. E eu peço que o Senhor encoraje aquela pessoa que está me ouvindo neste momento, que ele possa vencer todo este medo que paralisa e que ele possa ser obediente à tua voz e fazer aquilo que o Senhor tem ordenado, seguindo os mandamentos do Senhor e fazendo a obra de Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, por esta palavra. Abençoa os nossos alunos e também os amigos que estão nos ouvindo. Enche eles da tua graça e do teu Espírito Santo para a glória do teu nome. Dá um dia abençoado, um dia próspero, um dia realmente vitorioso em nome de Jesus. Muito obrigado por estar comigo aqui esses minutinhos nesta manhã e nós vamos caminhando, convidando você para a nossa live na quinta-feira às 20 horas em História de Mestres ao vivo no canal do YouTube. E na quinta-feira também, às 20 horas, tem a mentoria, um grupo fechado, né? A mentoria com Rogério Ribeiro. Está conosco aí também o nosso amigo Cícero. E nós vamos aqui finalizando e convidando você para a live de quarta-feira, História de Mestre, às 20 horas. E você ainda que não entrou para dentro do projeto do Opala, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo.
para você que ainda não entrou para o projeto do Opala. Mestre Opaleiro, que estão aí, a galera está com tudo. Quem sabe na quarta-feira vem alguém conosco aí mostrar como está ficando a construção do seu Opala. Tenham todos um bom dia, que Deus abençoe você, os seus negócios, Deus abençoe a sua família e que todos estejam na presença de Deus nesta terça-feira e na continuação desta semana. Até a próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus e até lá.